Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Caroline e eu sou professora de Geografia do Brasil, do cursinho CAUR. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. E na aula de hoje eu vou dividi-la em duas partes. A primeira é uma breve introdução e contextualização histórica. Vai ser algo bem resumido, com algumas informações importantes. E a segunda parte vai ser sobre a divisão regional brasileira. E no finalzinho da aula eu vou deixar alguns avisos para vocês, que pode ser importante, né, para esse nosso ano de cursinho. Começando com a introdução e contextualização. Aqui eu trouxe dois conceitos que são importantes para a nossa aula. O primeiro é de território. Bom, o que é esse território? O território ele vai ser um espaço físico delimitado e com um modelo de gestão e asseguração desse estado, do estado, ou seja, vai trazer uma certa segurança e garantia da função do estado. O território é também uma grande extensão de terra, pode ser uma área, um município, um distrito, um estado ou um país. O segundo conceito é o de sociedade, que nesse caso vai se tratar de um grupo humano que habita em um certo período de tempo e espaço e segue um certo padrão. Eles têm um senso de coletividade. E a sociedade vai estar atribuída às relações sociais, relações políticas e também relações econômicas. Nesse cenário, a gente tem que território é igual a poder, ou seja, quanto mais a pessoa tiver, o governo tiver, mais poder esse local tem. Falando um pouco sobre a formação territorial do Brasil, com a chegada dos europeus, né, no território. Em 1942, os europeus chegaram ao continente, né, com a chegada de Cristóvão Colombo. E então, em 1500, no território que hoje conhecemos como Brasil, chegou Pedro Álvares Cabral, né, com a sua expedição. Até então, o território nacional ele não era reconhecido, mesmo que fosse um território já povoado, né, por tribos indígenas. Então, a partir desse momento, deu início a um processo de apropriação territorial, a partir do movimento das navegações, né, dos portugueses e espanhóis que estavam chegando nesse território. A relação que aconteceu, né, naquele momento, ela foi basicamente de exploração, a exploração dos indígenas, das matérias-primas, e foi uma relação dada entre a metrópole portuguesa e a colônia na América, né? E essa relação ela era regulada pelo Pacto Colonial, em que Portugal mandava produtos manufaturados por preços elevados e o Brasil ele era responsável por enviar a matéria-prima a preços baixíssimos. Então não era uma relação muito justa, né? E essa relação ela é apresentada na Divisão Internacional do Trabalho, em que o Brasil ele era responsável por mandar matérias-primas e ser um receptor de bens manufaturados. Em um pouquinho, né, mais para frente, em 1494, dia 7 de julho, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado entre Portugal e a Espanha, que se tratava basicamente de uma linha imaginária que ia dividir o globo terrestre entre essas duas grandes nações. A região leste seria direcionada a Portugal e a oeste a Espanha. Então, aquele território, né, que pertencia a Portugal, no local que hoje a gente chama de Brasil, ele começou a se expandir. E essa expansão, ela foi dada basicamente, inicialmente, de 4 atividades. A primeira atividade, ela é relacionada ao pau-brasil, que é uma palmeira nativa da Mata Atlântica, e ela era utilizada muito para o tingimento de tecidos e outras funções. E a extração do pau-brasil ele foi direcionado para o mercado externo, então eles exploravam o território em busca do pau-brasil. E isso fazia com que
os portugueses adentrassem cada vez mais no território. O segundo fator foi o da cana-de-açúcar. A produção da cana-de-açúcar se deu principalmente no litoral paulista e no nordeste brasileiro, ali na região de Pernambuco, devido ao clima quente, o solo massapê, que é um solo mais escuro, quase preto e argiloso, e é também um solo muito fértil. Então, ele é muito importante para as práticas de agricultura. Um terceiro fator foi o da mineração, que com o declínio, né, do mercado ali do açúcar, no século XVII surgiram muitas bandeiras, principalmente em busca de ouro, e isso ocasionou um alargamento das fronteiras. Então, o crescimento da mineração, além disso, ele também está direcionado com a Revolução Industrial. As minas de carvão, elas foram a causa e a consequência da primeira Revolução Industrial, então exigindo e viabilizando inovações que caracterizaram aqueles tempos. Além do pau-brasil, da cana-de-açúcar, da mineração, teve também a pecuária como um fator de expansão territorial. E a pecuária ela é utilizada para conhecer o território, para mercado interno no Nordeste, que era muito utilizado para o trabalho da cana, e no Sul para a produção de couro e charque. Então, esses quatro fatores, esses quatro critérios foram importantes para a expansão territorial. Além dos que eu mencionei, teve também movimentos expansionistas, que foi um fator que contribuiu para a expansão territorial, que tinha principalmente o movimento das entradas e das bandeiras. As entradas, elas eram expedições oficiais organizadas pelo governo, que saíam do litoral em direção ao Brasil, ao interior do Brasil. Já as bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente os paulistas. Porém, a motivação de ambas, tanto entradas quanto bandeiras, era a mesma, que envolvia a busca por metais preciosos, mão de obra, mapeamento da terra e o mito do Eldorado, que naquela época eles acreditavam que existia uma cidade que era feita de ouro maciço, então eles estavam em busca dessa cidade. E também, né, outro motivação para esses movimentos era a descoberta do ouro e da prata. Tinha também as missões, que eram movimentos de jesuítas, por meio da catequização e exploração das tribos indígenas. O bandeirantismo ele era dividido em dois tipos, o de apresador, que era direcionado para a captura de índios, né, para trabalho escravo, e o prospector, que estava relacionado à procura de metais preciosos. E com base nesse movimento de expansão, o território que antes era de Portugal, ele foi aumentando, então ele foi adentrando o interior do país. Então, com base nisso, em 1750, foi acordado um novo tratado, o Tratado de Madrid, também entre Portugal e Espanha, e esse tratado dizia que o território ia pertencer a quem tivesse ocupado aquele território. Então, devido às atividades de expansão portuguesa, grande parte do território ia pertencer a eles. Então, teve uma nova divisão daquele espaço. E esse tratado ele era baseado no princípio de uti possidetis. Então, a partir desse tratado, ficou estabelecido que o território que pertencia a Portugal seria esse apresentado na imagem, né? Teve a expansão. Aí aqui a gente mostra o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid. A linha inicial e as setinhas são da expansão territorial. Bom, a questão do Acre. Olhando bem aqui na imagem, a gente pode ver uma diferença em relação ao território atual, né? O que está faltando? Está faltando o Acre ali. O Acre, ele foi o último território a ser anexado ao Brasil, e isso aconteceu no final do século XIX. Bom, os seringueiros brasileiros, eles estavam estabelecidos naquele território. Até então, esse território estava presente em terras bolivianas.
Em 1899, o líder seringueiro ele se recusou a reconhecer a autoridade boliviana naquele local e ele pediu anexação ao território brasileiro. E, obviamente, isso não foi fácil, gerou alguns conflitos. Até que, em 1903, foi assinado o Tratado de Petrópolis entre Portugal e Bolívia, e, mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, a região ficou, então, definida como território brasileiro. Bom, falando um pouco agora sobre a economia brasileira nesse momento, ela era basicamente dividida em polos econômicos, e então cada região do país estava inserida num bloco. Aqui a gente pode ver a presença das drogas do sertão, que um exemplo é o cacau, o cravo, o guaraná, o urucum e a baunilha, e a borracha. Essa certa economia está encontrada aqui na região norte, que é essa mancha bem grande de verde clarinho que a gente pode ver. Uma outra fonte que a gente pode observar é a pecuária, que é esse verde mais forte, que está espalhado tanto na parte central do país, quanto no nordeste e também no sul do país. E outra produção que a gente vê é a de café, que é representado por essa manchinha marrom na região sudeste do país. E, obviamente, aqui tem outras fontes também, se vocês quiserem pausar, dar uma olhadinha um pouco melhor. Agora, chegando na segunda parte da aula, eu vou falar sobre a divisão regional brasileira. Aqui eu vou começar falando de dois conceitos importantes para essa questão. Primeiro, região. O que é a região? A região é uma grande extensão de superfície terrestre em que cada parte ali, da atmosfera pode ser dividida. A região ela está associada a uma fração de espaço que é diferenciada pelo seu caráter de individualidade e singularidade. Então, tem uma certa particularidade para tornar aquela região específica. Pode ser de caráter natural, social, econômico ou político. E desculpa. E o segundo critério é o de regionalização, o segundo conceito, que se trata da divisão de regiões. É uma ação de regionalizar, de dividir um território, que eu não mencionei, mas tipo, a região e o território, se vocês pararem para olhar, estão com um significado semelhante nesse momento. E a regionalização é a divisão em regiões, a ação de regionalizar, de dividir um território em regiões, em áreas com características específicas e próprias. A regionalização ela é sustentada por finalidades e critérios, ou seja, qual é o motivo daquela regionalização e como ela foi executada, quais foram os fatores utilizados para aquela execução, as características específicas e próprias daquela área. Mas por que o Brasil é dividido em regiões? Bom, aqui a gente tem alguns motivos. Primeiro, vai facilitar o ensino, a pesquisa, coleta e organização de dados sobre o país, a administração e o controle das regiões, a compreensão e perspectiva da organização do território do país e a implantação e gestão de políticas públicas no país. Esses são alguns fatores importantes para divisão em regiões do território. Bom, as divisões regionais em território nacional, elas foram dadas a partir de meados do século XIX até o início do século XX. E no decorrer dessas divisões foram realizadas algumas, utilizando os seguintes conceitos, como zonas fisiográficas, que se trata da geografia física, da descrição dos aspectos ou fenômenos naturais, representação ou detalhamento da natureza, vegetação, recursos hídricos e relevo. Também foram utilizados conceitos como macro-regiões ou grandes regiões, que são as divisões maiores, macro, grande, mesorregiões, que é como se fossem as regiões do meio, não são nem as grandes nem as pequenas, e as micro-regiões.
E para essas divisões, né, foram utilizadas características físicas, econômicas, sociais e sociais homogêneas, né? São o que eles têm em comum para aquela divisão. Aqui nessa imagem, a gente pode ver a divisão de mesorregiões e micro-regiões no país. Obviamente, a gente não precisa saber assim exatamente, né? Porque olha, são muitas divisões, mas aqui é interessante olhar para ter uma noção. E aqui eu trouxe uma tabelinha com algumas divisões dadas do início de 1889, e essas divisões são dadas pelo autor, ano, critério, né, que foi utilizado para a divisão, número de regiões e as regiões e estados presentes, né, por sigla. Eu vou passar aqui rapidinho, mas quem tiver interesse, dar uma olhadinha um pouco melhor, pode pausar e olhar. E aqui, finalizando em 1937. Agora eu vou falar das principais divisões regionais do Brasil. Primeiro, né, em 1494, com o Tratado de Tordesilhas, a gente teve a divisão entre Portugal e Espanha, como eu já mencionei. Em 1534, a gente tem a divisão baseada em capitanias hereditárias, que é dada do período colonial e foi realizada pela coroa portuguesa. Essa divisão foi realizada para ter uma melhor administração da colônia e ficava responsável, né, cada membro da corte responsável por uma dessas faixas. Aí é que vocês podem ver as capitanias, a divisão. Aqui a gente tem a divisão de 1913, onde foi utilizados aspectos físicos para delimitação, incluindo clima, vegetação e o relevo. E essa divisão ela resultou em 5 regiões: a setentrional, norte-oriental, central, oriental e meridional. A divisão regional do Brasil de 1940, que foi um modelo proposto pelo IBGE, e esse modelo ele considerava aspectos físicos e socioeconômicos, e essa divisão ela resultou em 5 regiões: a região norte, nordeste, este, sul e centro. A divisão de 1945, que também foi proposta pelo IBGE, e nessa divisão continha 7 regiões, que é o norte, nordeste oriental, nordeste ocidental, centro-oeste, leste, setentrional, leste meridional e sul. E nesse modelo, né, na porção norte do Amazonas, o território de Rio Branco, né, atual estado de Roraima, foi criado. E o estado do Amapá também foi criado, né, ao norte do Pará. E os estados de Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina foram divididos em diversos territórios, dando origem a outros territórios. Aí vocês podem olhar aqui que tem a divisão conforme o estado. Divisão regional do Brasil em 1950, 1960, 1962, 1970, que é a divisão atual, e 1988, né, conforme a nova Constituição, que manteve a divisão atual. Bom, em 1950, os territórios criados foram extintos, né, anteriormente, os territórios criados anteriormente, e os estados do Maranhão e do Piauí começaram a fazer parte da região Nordeste. E nesse modelo, os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro constituíram a região Leste. Em 1960, a capital Brasília foi fundada e o Distrito Federal foi transferido para a região Centro-Oeste. Em 1962, o Acre se tornou um estado independente e o território de Rio Branco se tornou o atual estado de Roraima. E o modelo de divisão atual do Brasil, né, ele surgiu em 1970, e nessa proposta, a região Sudeste, né, com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, surgiu.
Os estados da Bahia e de Sergipe foram integrados à região Nordeste, e os estados de Goiás e Mato Grosso, né, que seria dividido alguns anos depois, formaram a região Centro-Oeste. Uma outra divisão muito importante é a divisão geoeconômica do Brasil, que ela foi criada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas, e essa divisão ela foi dada por complexos regionais e é baseada no desenvolvimento e na industrialização. E aqui a gente tem três divisões: complexo regional da Amazônia, do Centro-Sul e do Nordeste. O complexo regional da Amazônia ela é caracterizada pela grande quantidade de matéria-prima, apresentava baixa dinâmica econômica e baixo índice de industrialização. É uma região que contém dois importantes centros industriais, que é a Zona Franca de Manaus e o polo petroquímico da Petrobras, e se destaca também pelas práticas da agropecuária, do extrativismo vegetal e da mineração. A segunda região geoeconômica é a do Centro-Sul, que é caracterizada pelo processo de industrialização intensificada e a dinâmica econômica muito forte. A região Centro-Sul do Brasil ela é a mais populosa, é a mais industrializada e é considerada a mais desenvolvida do país. Ela possui uma área de aproximadamente 2,2 milhões de quilômetros quadrados, que representa também cerca de 70% da população e 78% do PIB brasileiro. No entanto, é também uma região que apresenta um dos maiores contrastes e uma forte concentração de renda do país. Então, tem gente muito rica e tem gente muito pobre. A terceira divisão, o terceiro complexo regional é o do Nordeste. Esse complexo, ele ocupa 20% do território nacional e abriga cerca de 25% da população total. Essa região assistiu, a partir do final do século XIX, a um processo de imigração em massa para a região centro-sul do país. Então, muita gente saiu do Nordeste e foi em direção ao centro-sul. E, entretanto, no início do século XXI, o que se percebe é um fluxo em movimento oposto, né? Que representa uma espécie de retorno. Então, quem saiu do Nordeste começou a retornar para esse local. Essa região geoeconômica ela foi a primeira do país a ser povoada e já abrigou a primeira capital brasileira, né, que é Salvador. E a última divisão que a gente vai tratar aqui é a de Milton Santos, que foi uma divisão denominada de 4 Brasis. E o fator que ele utilizou para essa divisão é a quantidade de tecnologia e as atividades econômicas desenvolvidas em cada região. Na região amazônica, né, ele caracterizou como baixa densidade demográfica, pequeno índice de recursos tecnológicos, agricultura como principal atividade. A região Nordeste, os recursos tecnológicos em uma pequena parte da região e um povoamento antigo, que é o povoamento colonial, que é onde começou tudo ali, né? A região Centro-Oeste, agropecuária modernizada e ocupação tardia, que foi uma das últimas regiões a serem ocupadas. E a região concentrada, que é a mais moderna, que possui maiores mudanças tecnológicas, concentração de indústria, fluxo de capital e tecnologia. E aqui a gente tem uma imagem com a divisão, né, dos 4 Brasis. Aí vocês podem ver que estado está referente a cada região e onde está presente. E bom, gente, foi isso. Eu queria falar obrigada, né, se você assistiu aqui até o final. Eu espero que tenha dado para entender tudo. Bom, eu não tô acostumada a gravar vídeo, então talvez assim no começo não fique tão bom, mas eu prometo que eu vou melhorar e que eu vou me esforçar para trazer aulas bacanas para vocês. Então, se ficou alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar, mandar e-mail, e não precisa ter vergonha, pode mandar que eu respondo sim. Se preferirem também, dá para deixar o comentário aqui no vídeo com a dúvida, porque talvez a sua dúvida seja de outro colega, e assim um pode ajudar o outro. Aí, como eu falei no início, né, que eu tinha alguns avisos. Primeiro, em relação ao grupo do WhatsApp.
No momento, eu escolhi não criar o grupo, porque eu pensei, mano, são, né, 20 matérias aproximadamente, 20 grupos é muita coisa, sendo que a gente já tem um grupo ali do CAUR. Mas, se vocês acharem necessário ter um grupo da disciplina específico, me fala assim, ô Ana, cria um grupo pra gente, por favor, que eu crio sim. Se for bom para vocês, eu crio com certeza. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é em relação à dinâmica das aulas. Como vocês viram, a dinâmica do CAUR está dividida em semana A, semana B. Então, dessa maneira, a gente tem duas aulas por mês. E o que eu escolhi fazer? A cada duas aulas, ou eu vou fazer um vídeo a mais, ou então uma listinha de exercícios, e eu vou postar lá no Drive, e eu vou avisar vocês, gente, tem exercício. Aí eu tento resolver, tipo, se for o caso, resolver durante a aula também. Os slides, eu vou disponibilizar no Drive e junto desses slides eu vou pôr uns links que eu utilizei para montar as aulas também, que pode ter mais informação, pode ser interessante para vocês, que como eu falei, foi bem resumido, ainda mais no contexto histórico. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e tenha dado para entender direitinho. Qualquer coisa pode perguntar se eu me embananei, se alguma coisa ficou confusa. E é isso, pessoal. Obrigada.